Ali está adiantado. Fica aí. Pode começar já? Vamos. Bom, boa noite a todos. Com imensa alegria que fazemos a última palestra do ano e vou dar uma abertura aqui no Fonte Viva para a gente se harmonizar. 166, sigamo-lo. Aquele que me segue não andará em trevas. Jesus. João 8,12. Há quem admire a glória do Cristo, mas a admiração pura e simples pode transformar-se em êxtase inoperante. Há quem creia nas promessas do Senhor. Todavia, a crença só por si pode gerar o fanatismo e a discórdia. Há quem defenda a revelação de Jesus. Entretanto, a defesa considerada isoladamente pode gerar o sectarismo e a cegueira. Há quem confie no Divino Mestre. Contudo, a confiança estagnada pode ser uma força inerte. Há quem espere pelo eterno benfeitor. No entanto, a expectativa sem trabalho pode ser ansiedade inútil. Há quem louve o Salvador. Louvor exclusivo, porém, pode coagular a adoração improdutiva. A palavra do enviado celeste, entretanto, é clara e incisiva. Aquele que me segue não andará em trevas. Se te afeiçoaste ao Evangelho, não te situes por fora do serviço cristão. Procuremos o Senhor, seguindo-lhe os passos, somente assim estaremos com o Cristo, recebendo-lhe a excelsa luz. Quero pedir que Carlos faça a oração inicial. Pode ser, Carlos? Boa noite a todos. Vamos fechar nossos olhos. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto e rogar ao nosso amado Mestre Jesus que esta noite seja iluminada, que o Senhor Jesus possa cada vez mais abençoar essa casa e todos aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados. Que o Senhor Jesus possa iluminar a mente do nosso amigo palestrante, que ele possa fazer uma boa palestra e que cada um aqui de nós possa aprender um pouco com esta palestra e colocar em prática no nosso dia a dia. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado. Bom, pessoal, boa noite mais uma vez. E no caminho eu vinha me perguntando, né? Porque muitas vezes eu falo por mim, eu faço minhas orações, e em minhas orações eu peço muito a Jesus.
E quando eu vinha no caminho, eu vinha pensando, e Jesus é Deus? Então, quem vai nos dizer é nosso amigo Ari. Fica à vontade, senhor Ari. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs de caminhada. Essa dúvida que nós temos desde há muito, eu diria que seja uma dúvida desnecessária para nós que estamos professando a doutrina espírita. Jesus é Deus? Nós não sabemos dimensionar a criatura Jesus, porque temos ainda uma ideia muito recente da forma como o universo se apresentava. Como vocês devem saber, até agora há pouco, 1700 e tal, Galileu Galilei, quando falou, quis mostrar que a Terra girava em torno do Sol, foi banido e preso e quase morto por conta disso. Porque, naquela época, nós, que fazíamos parte daquela questão religiosa, fomos contra, totalmente contrário. Por quê? Porque nós nos considerávamos a coisa mais forte do universo. A Terra era tida como o centro desse universo. E aqueles que professavam a questão da religião se achavam com um poder tal que teriam que se colocar dessa maneira. E o que acontece? Hoje nós sabemos, pela ciência, que aquilo que Galileu Galilei falou lá atrás era a verdade. E é uma verdade de uma forma hoje tão maior, que a gente fica até perdido. Mas por quê? Nós estamos numa casa espírita, certo? Está certo ou não? Estamos numa casa espírita. A grande parte de nós veio de onde? De que religião? De que segmento religioso? Normalmente da Igreja Católica, do catolicismo. Então nós aprendemos ou relembramos coisas lá de trás, de uma forma. Isso não quer dizer que eu seja contrário ao catolicismo, ao evangelismo, ao protestantismo, nada disso. Mas nós temos que ver as coisas de uma forma diferente. Porque a doutrina espírita veio da seguinte forma: relembrar o cristianismo primitivo, no seu início, na sua base, quando Jesus deixou tantas lições para nós, que é quando nós passamos para a visão de hoje, vemos muita coisa desvirtuada, desfigurada, de uma forma tal que a gente não vai entender aquele primitivismo. E essa questão, Jesus é Deus, essa pergunta que está sendo feita, está dentro dessa nova lógica. Então nós devemos pensar hoje de uma forma como Jesus nos trouxe na época primitiva, não da forma desvirtuada por criaturas, não foi pela Igreja Católica, mas por criaturas que faziam a Igreja Católica. E o interessante é que nós, quando aceitamos a questão da reencarnação, vamos estar incluídos naqueles grupos. Muitas das coisas que foram desvirtuadas, nós poderemos ter participado, de uma forma ou de outra. Então, hoje a gente tem que procurar ver da maneira que deve ser visto. Então, eu vou trazer aqui
a visão espírita da pergunta: Jesus é Deus? Como sabemos, a Igreja Católica tem os seus dogmas. O Espiritismo diz que não tem dogmas, mas na realidade tem. Porque se a gente não acreditar na reencarnação, nós não podemos nos dizer espíritas. Temos que acreditar na reencarnação. Agora, qual é a diferença? É porque os dogmas católicos, eles são uma imposição. Enquanto que no Espiritismo, não, são colocações que você aceita ou não. Não é imposto a você. Tem pessoas como... Tem um amigo nosso, Francisco, que certa feita falou que um amigo dele era espírita, só que não acreditava na reencarnação. Não tem a menor lógica, não tem lógica isso para quem estuda, para quem procura a doutrina espírita bem inteirada. Não tem. Então, a gente tem que acreditar na reencarnação. A gente pode não estar entendendo ainda o processo, mas a gente tem que acreditar em quê? Que nós tivemos vidas passadas ou vivências passadas, estamos vivenciando uma agora e teremos outras mais à frente. Por quê? Porque pela doutrina espírita, o nosso principal não é o corpo, não é a carne, é o espírito. Então esse espírito vem desde a sua criação lá de simples e ignorante, que é até difícil da gente entender, mas tem também a sua lógica, até o infinito. Nós somos imortais, como espíritos. Tem outros que querem que o corpo carnal seja imortal. Isso não vai acontecer nunca. Então, esse dogma, o dogma da divindade de Jesus, se baseou na igualdade absoluta entre a sua pessoa e Deus, pois que ele próprio é Deus. Então, esse é um dogma católico. É este, para a igreja, um artigo de fé. Então, você não pode contestar. Não pode contestar. Então, a diferença do dogma da católica para nós é essa. A gente aceita ou não aceita. Aquilo que a gente não está aceitando, lá na frente vai ter que aceitar. Vai chegar um momento em que vai ter que aceitar, porque é a realidade. Então, nós vamos ver essa questão se Jesus é Deus, pela ótica espírita. E isso está contido no livro Obras Póstumas, que não faz parte da codificação, são os 5 livros, veio depois, quer dizer, após o desencarne de Allan Kardec, mas com muito estudo, muita coisa que ele tinha preparado, e estava também dentro daquilo que foi trazido na codificação. Então, esse livro, ele veio em 1890, 3 anos após a morte de Allan Kardec. É dividido em 2 partes. A primeira, enfatizam-se os aspectos doutrinários do Espiritismo, e na segunda, os relatos de Allan Kardec. Há também a biografia de Allan Kardec e o discurso pronunciado sobre o seu túmulo por Camille Flammarion. Então, esse livro contém tudo isso aí. E mais essa parte que nós vamos ver, que é o estudo sobre a natureza de Jesus, ou a natureza do Cristo, que está na primeira parte desse livro. É justamente onde nós vamos ver, tomar conhecimento e analisar se realmente ele é Deus ou não. Pelo menos nessa forma que nos foi apresentada pela Igreja Católica, que é o da Santíssima Trindade, que seria Pai, Filho e Espírito Santo. Uma única pessoa, vamos dizer assim, uma única entidade. Pelo que o próprio Jesus falou, deixou dito nos evangelhos, nós vamos tirar as nossas dúvidas. Então, no Novo Testamento,
fazemos, através do Novo Testamento, essa pergunta. Os milagres provam a divindade do Cristo? Cristo fez milagres? Sim ou não? Sim ou não? Bastante. Sim? Isso é um estudo que a gente faz depois. Também pela lógica espírita. Mas vamos lá. Então, com relação aos milagres de Jesus. Segundo a igreja, a divindade do Cristo está afirmada pelos milagres, que testemunham um poder sobrenatural. Os fatos milagrosos não constituem privilégio exclusivo da religião cristã. A própria igreja, aliás, tira aos milagres todo o alcance como prova da divindade do Cristo, declarando que o demônio os pode operar tão prodigiosos quanto aqueles outros. A própria igreja falou que os demônios poderiam operar milagres. O que seria um milagre? Fatos sobrenaturais. Então, trago aqui, só para a gente, que eu não fiz a palestra dos 35 milagres, mas eu vou trazer aqui para a gente entender um pouco o caso de Lázaro. Se vocês já leram aquela passagem, devem saber que Jesus estava numa outra cidade, quando chega para ele a notícia de que Lázaro estaria muito, muito doente. E ele teria dito que tivessem calma, não tinha pressa, que ele estava vivo. E passaram-se, parece que 3 dias para que ele pudesse chegar lá na cidade. Então, quando ele chegou, não foi mais de 3 dias. Então, quando ele chegou, as irmãs de Lázaro, Maria e... Como é o nome da outra que eu esqueço? Maria e Marta. Não, Marta, a irmã de Lázaro. Elas já estariam esperando Jesus, sendo que Lázaro teria, segundo elas e as outras pessoas, falecido 3 dias antes. Já estaria enterrado. E o mestre disse, não se preocupem, me levem ao local. Então ele foi levado. Tem uma passagem muito interessante, que essa é o ponto que a gente deve se ligar mais, que ao chegar lá no túmulo, o que é que Jesus faz? Manda ele se levantar e sair? Não. A primeira providência, retirem a pedra. Com a retirada da pedra, entra o ar naquele túmulo. Aí sim é que ele diz, Lázaro, levanta-te e vem. Por que ele teria feito isso? Há aí um fato sobrenatural? Aparentemente sim. Mas vejam bem, hoje nós temos respostas. Lázaro estaria num estado cataléptico, onde a respiração cai para o mínimo possível, os batimentos cardíacos. Hoje, com toda a aparelhagem, ainda é difícil de se ver isso aí. E naquele tempo? Quantos, eu aqui mesmo em Remígio, ouvi histórias de pessoas que tinham se revirado no túmulo. Quer dizer, foram enterrados vivos, dados como mortos, mas que estavam num estado desse. Então, no momento que a gente sabe que houve a catalepsia, o que acontece? Retirou-se o sobrenatural. É algo que a gente, na época, não conhecia. São fatos que ainda hoje, a gente não conhece. Tem tanta coisa que acontece, mas isso aí é... Não, tem uma resposta. Principalmente nós que trabalhamos num campo que não é visível, o campo espiritual. Coisas acontecem, alguém de vocês pode estar vendo uma entidade que todos nós, ou outra grande parte, não pode não estar vendo. Isso é sobrenatural? Não, é uma condição nossa de ver como pela questão espiritual. Então, não são coisas sobrenaturais. Deixa de existir, então, o milagre. Aquilo que foi dito de Jesus, de todos os outros, todos eles têm a sua explicação. Não vamos falar sobre isso aqui, deixa para uma próxima que a gente fala sobre os milagres. Então, o que é um milagre?
no sentido teológico, o caráter essencial do milagre é o de ser uma exceção aberta nas leis da natureza, o que, consequentemente, o torna inexplicável mediante essas mesmas leis. Um fato deixa de ser milagre depois que possa explicar-se e que se ache ligado a uma causa conhecida. Então, o caso de Lázaro tem uma causa conhecida. Hoje, na época, não. Então, foi tido como milagre, mas hoje a gente já pode retirar disso aí. Ainda no Novo Testamento. As palavras de Jesus provam sua divindade. Então, agora nós vamos nos ater somente aos evangelhos, ao que Jesus falou, deixou dito para nós com relação a Ele e Deus. Tudo do Evangelho. E eu gosto de trabalhar com esse Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias, que é uma versão nova, em que ele fez direto uma tradução direta, se eu não me engano, do aramaico. É de uma língua lá, né? Parece que é do aramaico, que ele fez direto, sem nenhuma uma outra língua no meio. O que a gente chega na Bíblia para a gente, principalmente na católica, passou do aramaico, foi para o latim, do latim foi para inglês, do inglês para português, umas 4, 5 traduções para chegar ao que nós temos hoje. Então, nisso aí, tivemos muitos problemas. Essa dele vem direto. É direto. Então, eu gosto de estou usando sempre esse Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias. Então, as palavras de Jesus provam sua divindade. Quem quer que me receba, recebe aquele que me enviou. Porquanto aquele que for o menor entre todos vós será o maior de todos. Lucas 9:48. Então ele diz aqui, recebe aquele que me enviou. Ele não está dizendo eu que vim. Aquele que me enviou. Ele está colocando uma outra pessoa ou uma outra entidade, de pessoa, a gente, é só a maneira. Tem alguém ou algo acima dele. Quem quer que receba em meu nome a uma criancinha como esta, a mim me recebe, e aquele que me recebe não me recebe a mim, mas recebe aquele que me enviou. Novamente, está lá em Marcos 9:37. Jesus lhe disse então, se Deus fosse vosso Pai, vós me amaríeis, porque foi de Deus que saí, e foi de sua parte que vim, pois não vim de mim mesmo, foi Ele que me enviou. Então veja bem, essas são as palavras de Jesus, que a gente tem que procurar entendê-las. Ele está dizendo que foi Ele que veio simplesmente? Não, ele disse, foi enviado. Aquele que me enviou, aquele que me mandou. Então tem alguma coisa acima dele. Então está em João 8:42. Jesus então lhes disse, ainda estou convosco por um pouco de tempo, e vou em seguida para aquele que me enviou. João 7:33. Veja que sempre está reforçando, aquele que me enviou. Ele não está falando na sua pessoa. Eu vim, não. Aquele que me enviou. Ora, eu vos declaro que aquele que me confessar e me reconhecer perante os homens, o Filho do Homem também o reconhecerá perante os anjos de Deus. Mas se algum me repudiar perante os homens, eu também o repudiarei perante os anjos de Deus. O que é de interessante nisso aqui? Ele está se colocando abaixo dos anjos. Já está colocando uma outra categoria antes dele
Quer dizer, antes de Deus, entre ele e Deus, são os anjos. Ele já está reconhecendo aqui. Pois se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, desse também se envergonhará o Filho do Homem, quando estiver na sua glória e na do seu Pai e dos santos anjos. Veja que, novamente, ele repete isso aí, que existe essa parte aqui antes de chegar a Deus, que são os anjos. Aí vem aquela questão dos arcanjos e tal. Mas ele está se colocando abaixo. Abaixo, veja bem. Então, por que nós, que fomos nós, trouxemos essa imagem de Jesus como sendo Deus? Se nós voltarmos a nossa primeira conversa, onde a Terra era o centro do universo, até que caberia. Porque o Deus estaria ligado à Terra. Só à Terra. O restante eram penduricalhos ao redor da Terra. Só que a ciência hoje nos mostra totalmente diferente. Então nós devemos ir buscar a importância da Terra, do nosso planeta, dentro do universo, para a gente ver também, mais ou menos, aonde fica a entidade de Jesus. Aí a gente vai entender o porquê não devemos considerá-lo como Deus, que inclusive Deus é único, é um dos seus atributos, é único. Se Jesus é Deus, então são dois, tem o Deus, que é o Criador, e tem o Deus Jesus, que seria também. E isso, pela lógica que nós temos na doutrina, não poderia. Ao mesmo tempo apareceu uma nuvem que os cobriu, e dessa nuvem saiu uma voz que fez se ouvissem estas palavras: Este é meu filho, bem amado, escutai-o. Este é meu filho. Até Jesus depois disse que todos nós, aqui na Terra, eu não vou para outro planeta, vamos trabalhar conosco mesmo. Todos nós somos filhos de Deus. Qual é a diferença nossa para Jesus? Que Jesus foi criador da Terra. Foi um dos arquitetos na sua criação. A Terra nossa, a gente vai ver um pouco mais à frente, a Terra nossa tem 4,5 bilhões de anos. E ele já era, inclusive, um espírito perfeito. Então, o único perfeito que esteve aqui no nosso planeta, que encarnou, foi ele. Mas nenhum outro. Nenhum de nós. Então, você está indo só? Então, nós vamos ver, quando ele disse, este é meu filho, é porque há essa lógica. Jesus é filho. Claro que, com relação a nós, era o mais amado, porque ele já estava num estado de perfeição. Enquanto nós, até agora, a gente vem, com todo esse tempo, com todo o ensinamento, com tudo que a gente passou ainda, cometendo tantos equívocos, tantos erros. Ouviste o que foi dito, eu me vou e volto a vós. Se me amasseis, rejubilarias, pois que vou para meu Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Mais uma vez, isso colocando bem abaixo. Aproxima-se então o mancebo e lhe diz: Bom mestre, que bem devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamas bom? Não há senão somente Deus que é bom. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Mateus 19, 16, 17. Então veja que é nisso aí. Ele se inferiorizou, disse, eu não sou bom. Bom, só o Pai. Só o Pai que é bom. Relativamente a nós, claro que caberia,
A gente pode. O bom mestre é uma qualificação aceitável pelas nossas imperfeições. Agora, ele já se coloca aqui, junto a nós, nessa condição. Porque mesmo sendo um espírito perfeito, ainda não chegou, não alçou a uma condição onde ele pudesse se considerar bom. Mesmo perfeito. Então vamos ver a importância do nosso planeta Terra para a gente entender a questão de Jesus. Então, criação, localização, dimensão e importância do planeta Terra no universo. A Terra, o planeta Terra tem uma área aproximada de 52 milhões e 100 mil quilômetros quadrados. É enorme. Se a gente for analisar a gente aqui na Terra, vê que é um tamanho bem razoável. 52 milhões e 100 mil quilômetros quadrados. Só que Jesus faz parte da Terra desde a sua criação. Ele foi um dos arquitetos e continua sendo o governador desse planeta, junto com uma tríade de outros espíritos no mesmo quilate dele. Isso aproximadamente 4 bilhões e meio de anos. Aí está a diferença entre Jesus e nós. Nós somos ainda bebês. Ele já estaria, digamos, na fase, o início de uma fase adulta. A gente ainda é bebê. Ele falou que nós chegaríamos à perfeição, não foi isso? Todos nós chegaríamos à perfeição. É a única fatalidade nossa, chegar à perfeição. Mas quando? A gente começa a olhar e diz, olha, Jesus, 4 bilhões e meio de anos atrás, a Terra, foi quando foi criada, não existia nenhum de nós aqui. Depois de muito, muito tempo, foi que a gente começou a ser colocado para cá. Imagine quanto tempo a gente tem para chegar à perfeição. A distância que nós temos para Jesus. Mas a própria igreja, nós representando, quer dizer, os representantes, se acharam, como ainda hoje muitas criaturas se acham íntimos de Jesus. Jesus está comigo. Jesus está com todos. Mas será que eu? Será que vocês estão com ele? Como é que nós vamos saber? Fácil. Ele deixou o evangelho para nós, para que nós seguíssemos. Em todo momento ele diz, faça isso, que você vai conseguir. Como ele falou para o rapaz, vende tudo que tem, divide com os pobres. Rapaz, 6, 10 leprosos, estão curados. Quantos voltaram? 1. O resto não voltou. E assim a gente vai vendo a nossa dificuldade até perante Jesus. Então vejamos o nosso planeta. Planeta Terra, aqui a gente já falando do sistema solar, do nosso sistema solar. O raio equatorial da Terra é de 6.378 quilômetros. Júpiter, que é o nosso maior planeta nesse sistema, ele tem 71.492 quilômetros de raio, 11 vezes maior que o raio do nosso planeta. Aí o que acontece? Nós, terráqueos, ainda acreditamos muito que só aqui nesse terreno, nessa nossa terrinha, seja habitada. Nós somos os únicos habitantes do universo. Temos planetas aqui maiores. Porque ninguém não chegaram aqui, vai ser muito difícil chegar aqui dentro do nosso sistema. Não, mas mandamos uma sonda, a sonda não viu nada. Tem gente aqui, na nossa sala, tem criaturas que a gente não vê. E aí, eu posso dizer que não existe? Tem quem veja. Então, é algo que se vê. Então, lá pode ser a mesma coisa. Está no adiantamento tal que os nossos olhos, os nossos
elementos que a gente faz aqui não consegue captar. No entanto, está lá. Mas ainda a gente ainda se acha no orgulho besta de se achar os únicos do universo e que somos realmente só nós aqui na Terra. Então veja a importância do nosso planeta, como ela vai diminuindo, já a partir do nosso sistema solar. Temos o Júpiter já 11 vezes maior. E quando a gente passa a ver o nosso sistema dentro da galáxia, da nossa galáxia, que é a Via Láctea, aquele pontinho ali, o nosso sistema é um dos menores. Tanto é que o nosso Sol é a estrela de quinta grandeza, aqui dentro da nossa galáxia, de quinta grandeza. E esse nosso sistema está situado num dos braços, aliás, numa periferia de um dos braços dessa galáxia. Como o nosso, hoje já está, pela ciência, já comprovado que nós temos bilhões de galáxias nesse universo. E bilhões de sistemas dentro da nossa galáxia. E a gente continua se achando, é o carro do lixo. A importância nossa. Somos o mais importante do universo. Então veja como a coisa vai mostrando para nós, dentro de uma ótica razoável, que o nosso planeta, dentro do universo, hoje, é um nada, praticamente. Então aquela importância que foi dada antigamente tinha o seu valor pelo fato de se considerar a Terra como o centro de todo o universo. Então vamos ver aqui estrelas outras, essas já vistas, já comprovadas, já pelos astrônomos. Arcturus, uma estrela gigante, é 17 vezes maior do que o nosso Sol. Nós temos já essa outra aqui, Antares, 700 vezes maior que o nosso Sol e brilha 10.000 vezes mais forte. E são estrelas conhecidas que estão próximos a nós, que devem fazer possivelmente parte da nossa galáxia. Então veja a importância da Terra. O nosso Sol, que já é uma enormidade para nós, ele não sei se é 3.000 vezes maior do que a Terra, algo assim. Esse aqui já é 700 vezes maior do que o nosso Sol. Uma estrela. Então, o que eu quis trazer aqui, que eu estou trazendo, é justamente para a gente se situar. E não ficar com ideias ainda preconcebidas ou ideias distorcidas de uma época passada. Quem quer continuar com a sua ideia, continue. Porque aí nós vamos remontar aquele tempo, 1700 e pouco, em que a ciência não nos mostrava as coisas como mostram hoje. É o caso, pronto, o celular mesmo, você vê, todo dia está mudando. Era uma coisa que a gente nem esperava. A televisão, preto e branco, desse tamanho, hoje você tem uma coisinha assim, você anda com um dedal, um negócio, tem uma TV, tem tudo. Veja a diferença do tempo. Então nós temos que nos situar hoje dentro dessa mesma ótica. Então, para a gente ver agora, não a Terra, mas Jesus com relação ao universo, nós vamos ver mais ou menos por aqui. Eu procurei colocar como no organograma empresarial. Então, esse organograma nós vamos ter da seguinte forma. A empresa tem o seu presidente. Vai ter presidente geral, presidente tal, mas tem um presidente, que está acima. Abaixo dele temos os diretores. Diretor tal, tal e tal. Abaixo dos diretores temos gerentes, que vão controlar cada loja, já em cidade diferente e tal. Depois temos os chefes que trabalham com aqueles gerentes, que já controlam aquele pessoal que está ali naquela loja.
e temos mais superiores que ficam um pouco abaixo desses chefes, que já tem um controle menor sobre menos pessoas. E assim vai. A empresa funciona mais ou menos dessa maneira. Tem uma hierarquia. Então, para nós, o universo deve ter também essa lógica. A Terra tem a sua importância. Júpiter tem sua importância, o Sol tem a sua importância diferente. Temos sistemas solares bem maiores do que o nosso. Inclusive, o nosso passa por dentro de um outro sistema solar. Tem um ciclo, eu esqueço qual é o sistema, mas ele, por nós, passa, porque tem um tempo, são 7 mil anos, parece, que ele passa numa zona escura, aí depois entra nessa zona que é mais clara, é um tempo que melhora, depois ela passa para uma zona mais escura, que é fora do limite daquele sistema, aí tem esse ciclo. Parece que é 7 mil e poucos anos, a outra é 2 mil e pouco, é 1.000 e pouco. Aí passa a ter um ciclo, aí entra naquele menor, que é onde tem uma luz azulada, aí depois volta a entrar numa parte mais escura, aí faz aquele percurso, aí entra novamente. Então nós circulamos dentro de um outro sistema, veja como a gente é pequeno. Então veja a importância então de cada um. Então nessa importância, nós vamos ver na questão nossa, Jesus perante o universo. Então teríamos aqui Deus como o principal, como é dito, é o único, é o que está acima de tudo, é o Criador. Isso aqui é fora de qualquer coisa que a gente possa imaginar. E é justamente nisso que a gente muitas vezes se pega, a pessoa quer entender Deus. A gente não se entende como criaturas imperfeitas. Os próprios Espíritos, não, quando falou a essência de Deus, esqueça que a gente aqui não está sabendo ainda nada. Não nos é dado conhecer essa essência. Mas o homem se acha num poder tal que, Deus, quando na realidade não é isso. Então Deus é algo que, olha, vamos esquecer, mas esquecer mesmo. Vamos procurar ser o melhor possível, porque estaremos dentro daquilo que nos foi pedido por Jesus. É o amar ao próximo. Então Jesus, quando veio, qual foi a religião de Jesus? Qual? É uma palavra só. Amor. Só isso. Tanto é que ele disse, amai-vos uns aos outros. Ama o teu próximo, ama teu inimigo. Tudo dele resumiu-se amor. Então a gente não consegue entender Jesus, que está numa diferença enorme entre Jesus e Deus, que seria mais ou menos a diferença entre a gente e Jesus, seria como Jesus para Deus. Se a gente não entende, quer entender que eu estou com Deus. Deus é tudo isso. Nós estamos contidos nessa coisa que a gente não conhece, que é Deus. Nós estamos contidos, somos centelhas, saídas dele, dessa energia, que a gente não sabe o que é, mas insiste em dizer que está conosco. Então essa é a primeiro lugar, Deus. Então nós teríamos, num segundo momento, responsáveis pelas galáxias. Que as galáxias é o que compõe o universo. Quando a gente fala em universo, é o conjunto de galáxias. Quantas galáxias nós teríamos? Só Via Láctea? Não, são bilhões. A ciência hoje já mostra. São bilhões de galáxias. Então, para cada galáxia, veja que tem uma entidade que controla isso aí. É o seu diretor da galáxia. Então, quando você sai da galáxia, dentro delas temos o quê? Os sistemas. Como o sistema nosso, o sistema solar. Então, só temos o sistema solar aqui? Não. São também bilhões de sistemas dentro dessa nossa galáxia. Então, para cada sistema,
o nosso sistema solar tem um responsável, uma entidade responsável. Então, essa entidade estaria acima de Jesus, porque ela está comandando o quê? O sistema solar. Aí, depois disso, é que viriam os responsáveis pelos planetas, que é a condição de Jesus. Ele é o governador do planeta Terra. Governador do planeta Terra. Então, veja bem, nós vamos ter mais abaixo, responsável pelos continentes, responsável pelos países. Quem é o responsável pelo Brasil? Que entidade espiritual é responsável pelo Brasil? Ismael. Então veja, aí vem para a cidade, é como nós temos os patronos, os padroeiros. Tem os responsáveis pelas cidades. Aí vai se individualizando. Nós temos o nosso anjo da guarda, o nosso anjo guardião, o nosso mentor, como quer que queiram chamar. Então nós temos essa criatura que tem uma ascendência sobre nós. E nós podemos ter ascendência sobre outros. E vai se individualizando tudo isso aí. Mas veja bem, dentro desta ótica, a gente analisando hoje o universo de uma forma totalmente diferente, nós vamos ver que existem outras hierarquias, alguém num patamar acima do de Jesus. Ele é e poderia ser considerado Deus para nós, mas não o Deus criador, ou como se diz, criador, aquele que criou o universo. Ele é um Deus no sentido de ter uma ascendência total sobre nós. Ele ser o responsável por todos nós. Nós devemos prestar essa, eu não diria homenagem, mas essa aceitação de que ele é realmente a criatura que tem a terra sob o seu comando. Aí vemos criaturas outras que têm Jesus numa conta totalmente diferente. Alguns botam lá no carro. Jesus Não. Jesus é negócio aquele satélite que para ver os carros, negócio não é? Que negócio de carro, para controlar os carros. Pronto. Lá, Jesus, ele bota lá, Jesus está rastreando, como for. Aí botam Jesus, veja as condições dessas criaturas. Trazem Jesus para ser vigia de carro. Mas é o entendimento, justamente porque o entendimento é equivocado. Não é? Não, aquele Deus é fiel, isso aí a gente nem para falar. Querer que Deus seja fiel a quem? A nós? Mas é justamente pelo entendimento equivocado, que se vem, não é de agora, mas de há muito. E que nós temos todos dentro de nós. E que a gente tem que começar a fazer com que isso se afaste. A gente tem que olhar com os olhos de uma realidade diferente. Então vejam que Jesus deixou de ter importância? Não. O que é que Jesus quer de nós? Que eu diga, meu Jesusinho, Não, ele quer que a gente siga aquilo que ele pediu, que ele não impôs a ninguém. Quando ele disse, vai e vende, ele disse, vende tudo agora, vai vender tudo agora. Não, vai e vende. Aí o outro foi, ele deu a opção. Então nós temos opções de escolha dentro dos evangelhos. Ficou dito tudo para nós. Agora, a gente segue? Está nisso. A gente está começando a abrir os olhos, está começando a entender, e a partir daí, claro que nós vamos passar a ter uma vivência diferente. Mas não é o fato de eu me dizer amigo de Jesus que ele vai estar comigo. Ele vai passar a estar comigo no momento que eu cumpra com aquilo que ficou determinado para aquele que quer se modificar. Que a doutrina espírita vem, não força ninguém a nada. Ela diz simplesmente, muda. Muda como? Moralmente. Porque toda a nossa imperfeição está dentro dessa questão moral.
Estamos vendo os políticos, o jeito que está, não só o Brasil, como o mundo, numa derrocada grande por conta de quê? Questões morais. A gente vê aquele todo bonitão, paletó, tá, mas por dentro, túmulo caiado. Jesus falou. Tem uma importância, ou se acha como uma importância acima de tudo, e, no entanto, morrendo gente aí por falta de um dinheiro que desapareceu, que foi mal utilizado, que foi surrupiado. E aquela pessoa tão imponente, o que é que vale perante Jesus? Aliás, perante ele próprio. Porque se não chega, Jesus não está nem aí. Mas no momento em que ele chega lá, na sua prestação de contas, o que é que ele vai dizer? Que como é que tu utilizasses aquilo que foi deixado nas tuas mãos? Servisse ao teu semelhante? Não, eu comprei umas fazendinhas, comprei uns prédios, comprei uns negócios. Servi a mim. Vai voltar agora e vir numa condição que vai reclamar da vida. Que chega num estado de pobreza tal, infelizmente, ou felizmente, que é para aprender, não é? Que a coisa vai se tornar muito difícil para quem mal utiliza a sua questão moral. Então a gente tem que entender isso. Jesus ele é o maior dentre nós. O único perfeito que esteve aqui na terra. E não é para que a gente fique olhando Jesus daquela forma da crucificação, Jesus crucificado. Eu tenho o mesmo amigo, que diz que acha bonito demais aquela via sacra. A semana é linda aquele. Gente, a gente dizer que é lindo a via sacra, o massacre de Jesus, é lindo. O espetáculo pode ser. A gente está olhando como espetáculo, mas como via sacra, foi a maneira que ele se utilizou de mostrar para nós, olha, eu sou um ser perfeito, veja o que estão fazendo comigo, imagine o que pode acontecer com vocês. Mas nos deixou as lições para que a gente não passasse por isso aí. Mas a gente continua passando. Então veja que a importância de Jesus para nós, ela é indubitável. Jesus é o exemplo a ser seguido. Essa diferença dele, se a pessoa considera Jesus como Deus, vamos respeitar, porque é aquela ideia ainda atrasada. Mas vamos colocar na nossa, vamos fazer reflexões nesse sentido, que Jesus tem a sua importância, não dessa forma. Jesus é o nosso mestre maior e amigo de todos os momentos, mas, mesmo assim, ele não é Deus. Deus está numa coisa. A gente, quando começa a olhar, Deus vai aumentando de uma forma tal. Eu mesmo já esqueci de querer entender Deus. Não. E tem outra. Nós andamos com a criatura ao nosso lado, que só quer o nosso bem. Hoje eu considero como o meu Deus. Não é o Deus Criador, mas é o meu Deus. Que é quem? Todos têm. Quem é que anda conosco? Está aqui, ó, ao nosso lado sempre. Tem momentos que ele se afasta. Aquele momento em que os meus pensamentos não são bons, ele se afasta um pouco, esperando que a gente retorne ao pensamento bom. No momento bom, ele está ao nosso lado, nos guiando, nos intuindo a fazer o melhor possível. E muitas vezes a gente não consegue acreditar que ele esteja e nem chamá-lo para nos ajudar. Esse, para mim, é um Deus que ele só quer o meu bem, nada além do meu bem. Então, para mim, basta. O Deus Criador, um dia, quer dizer, vai ser muito tempo ainda para eu começar a entender um pouquinho da essência de Deus. Então, não vou ficar perdendo o meu tempo em tentar entender a essência de algo que eu não vou compreender de forma alguma. Então, gente, nós somos espíritos, em primeiro lugar, imortais. Nós temos pela frente o quê? Eternidade. Somos eternos. E isso basta.
No momento lá a gente vai ter conhecimento dessa essência. E Jesus está nos entendendo também quando a gente não o coloca nessa forma que ele próprio não se colocou, como vimos em todas as partes do Evangelho. Para a gente encerrar a nossa fala hoje, vou trazer aqui recomendações de Allan Kardec no capítulo 3 do Método, no livro dos Médiuns. Dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Quem, pois, seriamente queira conhecê-lo, deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério e persuadir-se de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido a brincar. Isso é seríssimo, gente. Muito, mas muito sério mesmo. Nós estamos trabalhando aqui com um produto que não é palpável. Nós estamos trabalhando, qual é o nosso produto na Casa Espírita? É o produto espiritual. Então, muita gente quer brincar de ser médium. Quer brincar. Quem é médium, muitas das vezes, não quer nem saber, se afasta, abandona, porque é muita responsabilidade. Vai penar um pouquinho depois. Mas tem outros que não têm. Isso eu digo porque eu já participei. Você chegar numa mesa mediúnica, tem uma pessoa ali que você pede para fazer uma prece, a pessoa não, está fazendo o que numa mesa mediúnica? Curiosidade. Gente, essa criatura apanha, que não é brincadeira. Aí fica lá reclamando, chega para a gente, vai chorando. Por que vai procurar uma coisa que você não consegue entender? Se eu entendo, se eu estudo, se eu procuro, ainda levo chute grande na canalha, porque a pessoa... Não, porque é importante. Muita gente considera a mesa mediúnica como uma coisa mais importante da casa espírita. Eu já estive em lugares que tem um estudo anterior ao trabalho mediúnico. E a pessoa lá que comandava não dava importância. Aquele momento, que é o momento da preparação, as entidades todas que vêm para o trabalho já estão ali, se preparando e recebendo aquilo que a gente pode esclarecer, muitas vezes não ser nem necessário lá na mesa mediúnica, já se esclarece aqui. Aí a pessoa acha que não tem importância. A importância não, está sentado lá na mesa. E isso eu considero brincadeira. É brincadeira, é mediunismo. Não é trabalho mediúnico espírita, é mediunismo puro. Agora, o que eu posso dizer, cada um faz o que entender. Só que o apanhar vai ser... Se a gente procurando fazer o melhor possível, a gente apanha um bocado, imagine a criatura como vai ficar. Então, veja que Kardec que fez essa recomendação. Lá atrás. Então, a gente tem que ter muita seriedade, é como aquele de respeitar as entidades, todas as entidades que chegam, a gente tem que respeitar e muito. Não, mas vem uma violenta, tem que ser respeitada. Você vai para Umbanda, lá eles prendem. Imagina, a criatura vem para se esclarecer, é presa. Quando sai de lá, como é que vem? Bem pior. A doutrina diz, não, a função nossa, numa mesa mediúnica, é esclarecer aquelas entidades que forem trazidas, é esclarecer, tirá-las daquela escuridão que estão. Se eu não conseguir fazer isso, eu não estou fazendo nada. Eu não tenho uma reunião mediúnica. Eu tenho um encontro de médiuns que nós estamos resolvendo. Porque o trabalho não é para a gente. Apesar de que tudo que é dito retorna para a gente. Porque tudo que acontece ali, a gente... Não, eu tirei a entidade... Não. Está dizendo ali, olha, eu fiz isso aqui, cuidado você. Porque pode acontecer também. Então a gente tem que ter muito cuidado. Então eu trouxe essa questão aqui de Allan Kardec por isso. Veja que o nosso trabalho de hoje foi calcado no Evangelho. E também, para aqueles que interessarem, procurem ler obras póstumas, na primeira parte, aquela questão que eu tenho muito mais coisa. Eu tirei pouquíssima coisa de lá.
da questão de Jesus, do caráter divino de Jesus. Então, procurem, tem tudo na codificação. E a gente tem que entender a partir daí. Então, que Jesus, através dos bons amigos espirituais aqui presentes, dos mentores da casa, dos nossos mentores em particular, façam derramar sobre todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, bênçãos de paz, de amor, de harmonia e de equilíbrio. E que possamos ir para os nossos lares, levando mais um ponto de reflexão, para que assim a gente possa caminhar mais tranquilamente com o Evangelho de Jesus. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. E obrigado, gente. Bom, pessoal, mais um aprendizado, né, para a vida da gente, para a gente tomar como exemplo que o quanto somos pequenos ainda e o quanto temos ainda para crescer, né? A gente, num breve comentário, a gente estava conversando, eu e a Gemiro, e a gente comentando o quanto Jesus teve que baixar a vibração em 1000 anos, né, para poder reencarnar aqui na Terra, né? Então a gente vê o quanto a gente é pequeno ainda, porque temos muito que aprender e muito que crescer ainda. Então, eu agradeço a presença de todos. E o senhor Ari, o senhor fez quase que uma prece final para a gente, mas eu queria pedir para o senhor fazer a prece final. Jesus, querido mestre, amigo, de todas as horas, de todos os momentos, agradecemos por esta oportunidade de aqui estarmos reunidos, procurando nos esclarecer com relação ao teu Evangelho, que é a lição a ser seguida por todos nós, independente de religião, de credo, de cor, porque vieste nos trazer, na tua mensagem dos Evangelhos, o necessário para que a gente evoluísse, já que nos é dado, segundo a vossa palavra, a condição de chegarmos à perfeição um dia. Mas essa perfeição depende do nosso caminhar. E quanto mais entendermos da tua palavra, do teu Evangelho, com certeza nosso caminho será mais claro, mais tranquilo, mais seguro. E que dentro deste entendimento possamos continuar a nossa vida neste momento, nesta vivência, procurando sermos melhores a cada dia. Procuramos entender que o nosso semelhante é a nossa meta. Procurando, através da caridade, chegarmos a esse semelhante. E não só a ele, como também a nós próprios. Porque se eu não me entender, se eu não me conhecer, eu não poderei repassar para o outro aquilo que eu não tenho. Então, que a tua luz, que a tua bênção se faça novamente sobre todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Que assim seja.